que o olhar amoroso de Maria de Nazaré encontre abrigo nos nossos corações sedentos de paz. A Mônica perguntou se tinha algum visitante. Eu vou repetir, porque chegou mais pessoas, né? Pode. Tem algum irmão que nos visita pela primeira vez? A única que não é cúmplice. Todos nós somos cúmplices por não admitirmos ainda a necessidade da nossa transformação moral, como Allan Kardec nos propõe no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos diz que o verdadeiro espírito é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Essa frase de Kardec eu sempre considero, para mim, a necessidade a mais dura que tem em todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem umas que são maiores, outras menores, mas essa é bem dura. Por quê? Porque a proposta de transformação moral é individual. Não tem como ninguém interferir na minha transformação moral, para mais ou para menos, insistir que eu tenho que mudar. Não tem. Existe a proposta, e se fosse pela proposta, todos nós já seríamos espíritos superiores, porque Jesus veio nos trazer a novidade do seu Evangelho. Há quanto tempo, mais ou menos? A gente sempre faz conta errada, né? Porque, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus nos traz a proposta do seu Evangelho há 4,6 bilhões de anos, quando ele formou esse planeta que nos abriga, e a nossa responsabilidade de não seguir a orientação do Mestre nos traz hoje pelo amparo amoroso de Maria Angélica, porque se não fosse, o bicho ia pegar para o nosso lado. Porque uma vez um jovenzinho de 13 anos, numa reunião de evangelização, ele falou uma frase que me marcou muito. Hoje já está um homem, um adulto, pai de família, ele falou: tio, se com Jesus está difícil, imagina sem ele. E eu falei: meu filho, você com 13 anos já chegou a essa conclusão. À época eu já estava beirando os 50 e eu ainda tinha dúvida quanto a isso. Porque a proposta da doutrina dos espíritos não é que nós tornemos a nossa vida mais fácil. Só para situar-nos, nós estamos num plano de prova e expiação. Sabe aquela história de que não dá para ser feliz aqui? Porque a felicidade que nós buscamos, ela é efêmera, ficará certamente em algum jardim da saudade por aí, a nossa felicidade, porque ainda não conseguimos raciocinar como espíritos. Nós raciocinamos como corpo. Porque quando a minha casa, quando o meu carro, quando a minha roupa, sabe, o pronome possessivo, ele está sempre atuante. E a nossa irmã Mônica falou uma notícia que muitas das vezes é desesperadora, que todos nós vamos ter que morrer. O problema da gente é desencarnar, como Emmanuel fala para a gente no Caminho, Verdade e Vida. Porque o senhor Allan Kardec pergunta para nós se existe determinismo na nossa vida. E os espíritos dizem que sim. Em relação à vida material, é nascer e morrer. Não tem como fugir, precisamos reencarnar e, evidentemente, precisamos morrer para que a trajetória da vida tome seu curso. E, em relação à vida espiritual, a nossa destinação é sermos felizes. Mas num conceito abrangente do termo, não é a felicidade efêmera do plano material. A felicidade que Jesus nos propõe é uma coisa que eu, sinceramente, eu falo de coração, que eu não tenho a mínima ideia do que seja. É a felicidade da paz de consciência. A consciência tranquila. Isso aí deve ser uma coisa legal para caramba. Né? Mas, como eu estou num plano de prova e expiação, eu não tenho muita noção do que seja isso, não. Porque a minha felicidade, por incrível que pareça, ainda está associada a elementos materiais. Certa vez, na nossa casa, um benfeitor espiritual nos fez uma pergunta, e isso lá se vão só 6 anos que ele fez essa pergunta para a gente, e eu até hoje ainda não consegui a resposta. Aliás, eu não consegui associar a proposta dele, que ele chegou e nos falou assim, e eu vou dividir com vocês, porque eu não sou egoísta, quero todo mundo com dor de cabeça depois. Ele falou assim: analise a possibilidade de você estar frente a frente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Conscientemente da sua condição, está lá, à frente de Jesus. E Jesus autoriza que você faça um único pedido
a ele. Um único pedido. Mas ele deu uma outra situação que me complicou a vida. Que ele falou assim, tem que estar destituído de interesse pessoal. Aí eu comecei a analisar, né, querendo ser uma pessoa fraterna com a sociedade terrena, eu pedi assim, eu falei assim, eu vou pedir que tenha paz no mundo. A paz que Jesus quer nos oferecer. Aí o meu mentor falou assim na minha orelha, isso aí é egoísmo. Eu falei, como assim? Estou pedindo a paz do mundo? Aí ele falou, você está pedindo paz porque aí seus filhos não vão ter problema nenhum, vão ter um bom emprego, uma casa para morar, vai ter lugares para passear, seus netos também não terão dificuldade nenhuma. Paz do mundo é interesse pessoal. Porque hoje, quantas vezes a gente fala, quem é mãe, principalmente, tem aquela preocupação que o filho sai e só repousa quando ele chega em casa, né? Quando você escuta o barulho da porta abrir. Então, a paz do mundo, para mim, seria meus filhos irem e voltarem para casa tranquilos, sem problema nenhum. Então, é interesse pessoal. E nessa visão de interesse pessoal, eu ainda não achei o que eu pediria a Jesus. Ainda não consegui. Por quê? Porque o meu pensamento ainda está atrelado às coisas da vida material. Eu não consigo raciocinar como espírito imortal. Ainda tenho essa dificuldade. E o senhor Allan Kardec, sabendo da dificuldade do Evaldo, ele colocou, lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, da vida espírita, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Foi pessoal para mim, essa parte eu vou dividir com vocês, porque eu estou aprendendo a deixar o egoísmo e assim, um pouco de lado. Só que eu já tentei conversar com a nossa benfeitora Maria Angélica, porque quem faz essas propostas, eu falei com a Rose, né, Rose? São 21 perguntas, como é que a gente vai falar isso tudo? Tem jeito, não tem como, são 21 perguntas que o senhor Allan Kardec faz aos benfeitores da humanidade acerca desse assunto da volta dos espíritos à vida espiritual, das percepções, sofrimentos e sensações. É muito raio de troço para a gente falar aqui, mas eu vou tentar. Se ficar alguma coisa, aí a culpa é da Rose. Tá bom? Por quê? Porque como nós temos dificuldade desse pensamento de nos ver na condição de espírito, e isso é tão forte na gente, sabe por quê? Porque a gente fala assim, não, porque essa noite meu espírito foi num lugar esquisito, né? Eu tive um sonho esquisito porque meu espírito... Não é teu espírito que foi. Porque é uma pergunta básica, mas às vezes a gente tem dúvida. Quem acredita aqui que tem um espírito? Pode levantar a mão. Comprar aonde o espírito de vocês? Porque só é posse aquilo que eu adquiro, né? Se comprou, gente, pede nota fiscal, pode vir com defeito, aí dá tempo de trocar, 7 dias para trocar, porque nós não temos um espírito, nós somos um espírito. E essa dificuldade de raciocínio, também nós levamos essa dificuldade para a nossa vida de relação. A não ser quando naquela situação, hoje em dia quase não se fala isso. Vicente de Paiva arrebenta nessa música, né? Arrebenta. Ave Maria de Vicente de Paiva, ela é linda. Nós temos muita dificuldade nessa relação, por quê? Porque tem uma frase que era falada muito antigamente, hoje em dia está quase em desuso, assim, meu santo não foi com o teu. Né? Que santo é esse? Né? Que santo é esse que o meu santo não foi com o dele? O meu anjo da guarda não cruzou muito com o dele. Como assim? Anjo, sabe? Patamar ainda inalcançável para a gente, não concebível para a gente, porque se eu tivesse um anjo da guarda e eu achasse que ele ficaria com bronca de alguém, ele estava muito longe da angelitude. Porque nós começamos a analisar o nosso comportamento com o outro dentro do princípio de simpatia e antipatia. E esse sentimento de simpatia e antipatia está associado ao meu padrão de egoísmo na relação humana. Porque eu só quero para mim, os benefícios para mim. Hoje, Maria Angélica vai se materializar aqui, vai dar passe em uma única pessoa. Vai dar ruim. Vai dar ruim, vai ser um jogo, um tal de empurra, porque eu preciso mais, não porque ela gosta mais de mim do que de você. E aí a gente sai
ainda não conseguimos nos libertar do personalismo para entrarmos na percepção do Evangelho de Jesus, quando ele nos afirma que os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Entendeu agora porque a gente não é discípulo de Jesus? Porque o nosso conceito de amor está associado às satisfações dos meus interesses pessoais, e não na proposta da coletividade, como se Maria Angélica fosse analisar a conduta de cada um para ver se merece ou não ajuda. Não existe essa possibilidade, porque quem ama, no sentido mais abrangente do termo, não é o amor, como os gregos identificam, um amor em 3 situações: o amor filo, que é aquele amor de relacionamento; filial, de fidelidade, um amor pai e mãe, namorado e namorada; o amor eros, que é o amor da união física de 2 seres; e o amor ágape, que é aquele que transcende, que ainda não faz parte do cotidiano. Ainda hoje de manhã, um amigo falando que o amor ágape, a maior representação do amor ágape é o amor de mãe. E não é. Porque a mãe só ama absurdamente, incomensuravelmente, o seu filho. Ela não ama o filho da outra como ela ama o seu. Então, o amor ágape é um amor que Jesus veio exemplificar para a gente, dando a consistência daquele amor, apesar do não merecimento, da não possibilidade de adequação. Então, o Sr. Allan Kardec, quando vai tratar dessa questão da percepção, da sensação e do sofrimento dos espíritos, ele tem que associar essa situação à nossa vida física. A primeira pergunta dos espíritos é, na 237, eu não vou ler, porque são muitas perguntas. Eu separei algumas aqui que a gente pode bater um papo, porque termina meio-dia, né, parece? Eu tento, gente, eu juro que eu tento convencer a dirigente da mesa a mudar o horário. Eu nunca consegui, mas vai. Né? Porque na 237, que é a primeira, Kardec pergunta: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinham quando na Terra? Depende. E quando vai ajudar algum irmão a entregar o corpo físico à Terra, é uma outra frase que é muito comum. Lembra de fulano? Sim, lembro. Morreu. É mesmo, o enterro dele vai ser amanhã. Como assim, o enterro dele? O sepultamento do corpo do irmão vai ser amanhã, porque queira Deus que ele não fique lá no cemitério preso ao corpo físico dele. E é uma situação muito comum. Mas quem vai no cemitério e tem a oportunidade de ouvir ou ver os espíritos naquela dificuldade que eles têm em termos de dissociar-se daquele corpo em putrefação, é algo que faz a gente chorar. Não tem como, você não pode entender isso como uma naturalidade. Era muito apegado à coisa material, e agora... Só que ele está retornando à vida espiritual, mas não se percebe na vida espiritual. Então, as suas sensações vão ser do corpo físico. Quem participa de reunião mediúnica sabe que já ouvimos inúmeras vezes o espírito chorando porque está sentindo os vermes correr o seu corpo. E ele sente que aquela ação é para ele, é no perispírito dele, quando, na verdade, não é. Então, essas percepções que nós, a partir do momento que nós vamos nos associando na condição de espíritos imortais, nós também vamos perdendo essa ligação tão absurda com o corpo físico, naquela ideia de posse permanente, e nós somos espíritas, sabemos que não existe. Então, aqui os espíritos dizem que ele mantém essas percepções, além de outras que aqui no plano material nós não dispomos. Mais à frente, Kardec fala para a gente da questão, questiona os espíritos, a questão da visão dos espíritos. O espírito, ele não vê por órgão específico que nem nós temos no corpo material. Quem tem a possibilidade da vidência sabe muito bem que aqui atrás não tem parede. É uma área livre onde existem outros espíritos, mas eu não preciso virar as costas para vê-los. Eu sei que estão ali. E alguns emitem pensamentos que, às vezes, a gente consegue captar. Essa percepção do plano espiritual é que nós, apesar de sermos adeptos da doutrina dos espíritos, não nos interessamos por ela. Há irmãos que, quando a gente fala aqui sobre a morte,
repete sinais da Igreja Católica se persignando com medo disso. Fazendo palestra uma vez numa casa lá em Saquarema, à noite, uma sexta-feira, faltou luz. Ficou um breu. E era um tal de incômodo na cadeira, sabe? Será que vai voltar? E eu continuei a palestra normalmente, porque se eu já vejo o espírito de dia, imagina de noite. Vai ficar mais fácil ainda, né? Não tem distração da visão da gente, mas ainda nos preocupamos com a situação da escuridão, apesar de sermos espíritas. Olha que incoerência. Olha a incoerência. Por quê? Porque eu sou espírita, mas esse negócio de falar com o espírito... E você fala com quem? Se você não falar com o espírito, tu entrou no mutismo material ou espiritual. Porque existem irmãos que, pela negação da possibilidade da comunicação com o plano espiritual, chegam na espiritualidade mudos e surdos. Os benfeitores querem falar e ele não consegue absorver, não consegue perceber. Por quê? Pela ligação extremada do corpo físico. Quando nós passamos pela experiência de alguma dificuldade orgânica, alguma doença, é que nós percebemos a proximidade, pelo menos naquele instante, da morte. E nos causa pavor diante da possibilidade da morte, como que o que fosse imortal fosse o corpo e não a alma. A forma como eu tenho a minha relação com a vida física vai dizer da minha dificuldade ou facilidade quando sair daqui desse corpo. Porque não tem opção, gente. Não dá. Ainda hoje o homem sonha com a tal fonte da juventude, esquecendo que a fonte da juventude é a reencarnação. É a possibilidade de retornar, como está lá num túmulo que guardou o resto dos mortais de Allan Kardec, está lá, nascer, crescer, morrer e renascer tantas vezes quanto necessária. E nós não conseguimos raciocinar assim, temos essa dificuldade. Aí Kardec, mais adiante, ele pergunta para os espíritos: conhecem os espíritos o princípio das coisas? A resposta: conforme a elevação e a pureza que haja atingido. Não dá para você ter uma relação com o plano espiritual acreditando que todas as respostas virão através daquela comunicação. Por quê? Porque tem um princípio básico, uma filosofia muito antiga dos chineses, que ele diz o seguinte: numa conversa de tolos, se você ficar calado, acharão que você também é tolo. Agora, se abrir a boca, podem ter certeza. Então, na comunicação com o plano espiritual, quando nos é dada a oportunidade da interação, não é fazer perguntas de importância menor. Fazer a pergunta, como o senhor Allan Kardec se propõe no Livro dos Espíritos, com objetividade de aprender, para que possamos ensinar aqueles que estiverem próximos de nós. Então, a questão que Kardec fala de princípio das coisas, muitas das vezes nós somos quem já participou de evangelização ou participa de mocidade espírita, sabe que às vezes vem cada pergunta meio cabeluda para a gente. Quem criou Deus? Para nós adultos, porque a gente muitas das vezes não se preocupa com esse fundamento, porque não há uma resposta específica, mas para a criança ou para o jovem isso é de grande importância. Ele não está perguntando isso para testar a gente, não. Ele está perguntando para tirar a sua dúvida, para que haja uma proposta consciente e produtiva para ele. Então, o princípio das coisas, o que a gente fala sobre o princípio das coisas? O que significa princípio das coisas? Sabe, num plano de prova e expiação, onde o nosso conhecimento é muito limitado, tem um palestrante, amigo meu, Pierre Ferraz. Eu gosto muito dele, ele já fez palestra aqui no SEMA também. Ele tem um hábito de falar ter uma expressão que eu acho muito legal. Nós sabemos que no desenvolvimento do progresso dos planetas, nós temos planos primitivos, plano de prova e expiação, plano de regeneração, mundos felizes e mundos ditosos em diversas extensões. Ele fala com muita propriedade, nós estamos no pré 2. O pré 1 é mundo
primitivo. Nós estamos no pré-2. Por mais que a gente não concorde, nós somos espíritos muito atrasados moralmente e intelectualmente. Como é que a gente vai querer saber como é que é o princípio das coisas? Na proposta bíblica, uma vez um jovem me fez uma pergunta e eu tive que raciocinar bastante para dar resposta a ele, porque ele me perguntou, afinal de contas, nós temos que acreditar na teoria do criacionismo ou na teoria da evolução de Darwin? Ou seja, o homem surgiu conforme está na Bíblia ou conforme Darwin propõe para a gente na teoria da evolução das espécies? E, graças a Deus, auxiliado por algum amigo, porque a pergunta foi dentro de uma casa espírita, aí a gente está mais propenso às orientações. E eu falei para ele que nós somos um misto das duas situações. Porque o espírito é uma criação de Deus. Deus é que tem a particularidade, a possibilidade de transformar o princípio espiritual em princípio inteligente, que é o espírito. Só que o desenvolvimento do espírito num plano físico segue a linha de evolução das espécies. Foi o que deu para arrumar para aquele momento. E aí ele ficou feliz. E se ele pergunta mais, me complica. Mas por quê? Porque a gente tem base. Isso é um assunto tão sério que, no livro A Caminho da Luz, que a casa faz um curso, né, sobre o livro A Caminho da Luz, e eu aconselho a todo mundo participar, que é sensacional. Kardec fala para nós, aliás, Emmanuel fala para nós, que a mutação de princípio espiritual para princípio inteligente, que é o espírito, acontece no plano espiritual em elevadas esferas. Toda vez que fala em elevadas esferas, tu pensa num edifício de muitos andares, né? Não, é muito mais do que isso. Aonde a mente humana, a percepção humana não alcança. Então, por isso que é difícil um espírito ter conhecimento do princípio das coisas. Na Revista Espírita, de 1858, eu acho que é no mês de junho, mas leia a revista toda que vocês vão achar. Kardec pergunta, chegando na Sociedade de Estudos Parisienses, ele vê um ninho no chão com 3 filhotes mortos. Chega dentro da sociedade, começa a reunião, e aí alguém propõe evocar a passarinha, para saber o que aconteceu. Não é que a danada da passarinha respondeu? Que um gato atacando o ninho, matou ela e derrubou o ninho, os 3 filhotes morreram. Aí Kardec olhou para o médium que recebeu a psicografia, bateu o dedinho na mesa, ele falou, vou perguntar para São Luís essa bagunça aí. Aí São Luís respondeu, sabe o quê? Pergunte a uma pedra e ela te responderá. Por quê que São Luís fala assim para Kardec? Porque no plano espiritual tem todas as possibilidades de espíritos com desenvolvimento intelectual, moral, falta desses ou ausência de muita coisa disso. Então, os espíritos vão responder qualquer coisa que você perguntar. Porque a proposta, no caso de uma pergunta sem uma base racional de entendimento, a proposta dos espíritos é o quê? Galhofeiro, brincalhão, debochar, da boa vontade de cada um de estar presente numa reunião, ao invés de fazer perguntas sérias, como eu posso aprender a perdoar ao meu inimigo? Aí o Espírito vai trazer uma mensagem do Evangelho, na proposta de Jesus de perdoar os inimigos. Agora, as perguntas mais infantis e até sem lógica, me perdoe quem gosta, tá bom? É um respeito à opinião. Mas o que o horóscopo disse hoje para mim? Emmanuel fala no Consolador que aqueles que se baseiam as suas atitudes na astrologia perdem tempo por não estudar algo que seja mais produtivo. Muita gente gosta, eu sei que gosta, mas eu sou espírita, eu vou me basear naquilo que a doutrina me orienta a fazer e não ficar na teorema de Chutágoras. Não dá. Nós já saímos, porque tem o teorema, cada um chuta o que bem entende, ainda mais em relação a uma ciência que não tem a base científica, são suposições. Da mesma forma, os espíritos também vão responder sobre a questão da origem das coisas de acordo com a qualidade de moral deles ou o objetivo da comunicação deles. Mais à frente, Kardec pergunta, a duração
ou o tempo, os espíritos a compreendem como nós? Essa pergunta de Kardec é fenomenal, e a resposta dos espíritos, ele fala assim: não, e daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Quem é mãe? Lembra perfeitamente o dia, mês, ano e hora que nasceu o filho? Com detalhes, E na tua mente, quando você lembra disso, você não volta àquele instante, e se você voltar com muita insistência, não chora de novo. É nesse aspecto que os espíritos estão falando. Quando nós estamos distantes do corpo físico, o ontem se confunde com o hoje, desde que a minha emoção me leve a isso. É por isso que, muitas das vezes, em reunião mediúnica, de desobsessão, nós vemos espíritos falarem da perseguição que entabulam sobre alguém, porque no século X fez isso comigo. Aí tu fala, poxa, 1000 anos atrás, para quem? Para a gente, que nós que estamos na matéria, 1000 anos é tempo para caramba. Mas para o espírito que revive aquela emoção dele, foi ontem, ou foi hoje. Então, por isso que os espíritos dizem que as percepções em relação ao tempo, eles vão demandar de acordo com o interesse de cada um. Certa vez, numa mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, através do nosso benfeitor Divaldo Pereira Franco, o Dr. Bezerra falou: ainda sinto dificuldade de descer do sicômoro da minha vaidade, quando era Zaqueu. Ainda sinto. 2000 anos. Mas, para um espírito do patamar de Bezerra de Menezes, ele ainda entende que ele está ainda vivenciando algumas dificuldades, como ele viveu na época de Zaqueu. Então, essa ideia de tempo e espaço, ela muda na percepção espiritual em função das nossas condições. Tem pessoas, não é daqui, ela é da minha casa, que pessoa que fala assim, tá, Mônica? Não é daqui. Eu já perdoei. Mas o que fez comigo no dia 11 de fevereiro de 1859 gente, é muito duro para esquecer, perdoou. Porque ainda vive essa mágoa, ainda vive essa situação. Aquilo, assim, como eu lembrei de uma coisa boa, que é o nascimento de um filho, que a gente guarda na memória com muito carinho, também as mágoas que nós sofremos. Doutor Herman falou uma vez assim, para a gente: guarda mágoa? Que bom. Vai morrer do infarto. Porque a mágoa paralisa o coração, vai morrer de infarto. Né? Continue assim. Aí todo mundo voltar para cá nessa condição. Não perdoa? Que bom. Que bom, vai morrer de câncer. Todo mundo tem câncer é porque não perdoa? Não, evidentemente que não. São vários fatores que levam a essa consideração, mas alguns fatores são mais predisponentes. Que, por exemplo, quem tem um hábito do fumo não sabe que vai ter um enfisema e possivelmente um câncer de pulmão? Está rogando praga? Não. É a consequência natural dos nossos vícios, nossos hábitos. Quem bebe em excesso não sabe que é propenso a uma cirrose hepática? Depois que tem a cirrose, é culpa da espiritualidade? Não, é minha. Eu que não vigiei os meus hábitos. Então, também em relação à mágoa e ao ódio. Então, a partir do momento que eu me desligo de uma situação que me causou dor, eu não vivo mais aquela dor. Eu não vivo mais. Quando a pessoa fala assim, não, eu não guardo mágoa, não, porque a doutrina me ensina que eu tenho que me libertar da mágoa, mas é difícil. E é mesmo. Quem aqui já passou pela experiência da ingratidão? Pelo murmurinho, muita gente, né? Sabe por quê que nós passamos pela experiência da ingratidão? Porque nós somos orgulhosos. Porque a proposta do Evangelho é dar com a esquerda sem que a direita saiba. É fazer o bem sem olhar a quem. E só sofre ingratidão aquele que espera retorno da ação que beneficiou o outro. Então, é orgulho. Um amigo meu fala que toda vez que ele fala esse assunto, ele tem um espelho aqui, que vocês não veem, porque eu estou falando para mim mesmo. Eu apenas estou dividindo aquilo que a doutrina me propõe raciocinar. É por isso que o tempo, para mim, demora a passar, quando eu me prendo a situações que me causam dor, que me causam desconforto.
sabe? É por isso, porque o tempo ele é relativo à utilização dele. Jesus estava junto com os discípulos depois da prédica do monte, fez a multiplicação dos pães, alimentou 10.000 pessoas, e ele entra em prece, quando ele abre os olhos, aí Pedro fala, Senhor, estiveste o dia todo ensinando a boa nova, nada comeste, vem se alimentar, Senhor. Jesus fala, Pedro, o meu alimento é fazer a vontade do Pai, e como eu anseio que essa vontade se cumpra. Então, qual é a relação de tempo de Jesus? O hoje, o agora. Já pensou se toda vez que Jesus olhasse para nós, lembrasse de nós no dia do Calvário, das nossas ações? Porque quando ele está no alto da cruz, isso aí foi um benfeitor que falou para a gente, quando ele no alto da cruz, na agonia da sua morte, Maria, olhando ele, Maria falou, meu filho, os homens não compreenderam a tua mensagem, se distanciaram do teu amor, perdoa-os, filho. Maria falando para Jesus, filho dela. Aí Jesus olha para a multidão e ele fala, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus rompeu ali o laço que poderia nos prender ao momento da crucificação, senão ele vivenciaria tudo de novo. Então, a questão do tempo para os espíritos está associado ao nosso querer. Se eu não consigo ainda perdoar, eu vivo no momento da ofensa. Se eu almejo alcançar o plano espiritual, a fim de eu mais colaborar com Maria Angélica, no amparo, no consolo, no conforto dos irmãos, eu viverei no futuro, na oportunidade de alcançar essa bênção que a espiritualidade me propõe. Então, por isso que é diferente a visão do espírito. Tanto para a dor quanto para a alegria, quando você se prende nesses dois laços, você vai vivenciar. Então, quando algo que vem à minha mente de mágoa, de dor, de revolta pelo que fizeram comigo, a proposta é de Jesus. Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o teu mal, ora a Deus por ele, não é se vinga dele. Olha, vai ver na próxima, sabe? Estou aqui, mas não sou santo não, mas deveria ser. A gente está dentro da casa espírita para a gente aprender o certo e não massificar o errado. As minhas condutas erradas, elas deveriam servir de degrau para o meu acesso ao plano superior. E isso eu só vou conseguir fazer quando eu me desvencilhar das amarras que me prendem no passado. Porque viver do passado, o Chico tem uma frase que é muito conhecida no movimento espírita, né? Não podemos mudar o passado, mas podemos escrever um novo futuro. O que ele está falando? É muito mais do que bonitinho, sabe? Uma frase bonitinha, de ânimo. A proposta que ele fala de não mudar o passado é que eu não posso viver no ontem, das minhas dores, das minhas desilusões, dos meus descontentamentos, porque Chico fala isso baseado no Evangelho de Jesus. Porque o mestre, diante da mulher pega em adultério, o que Jesus fala para ela? Onde os teus acusadores? E ela responde, cabeça baixa, foram-se, Senhor. O que o mestre falou para ela? Eu também não te acuso. Vá e não peque mais. O que Jesus está falando? O ontem já passou, tu não vai mudar o ontem. Sabe? É você seguir adiante e lembrar daquele erro que você cometeu e não repeti-lo. Então, por isso que para os espíritos, essa questão do momento, do tempo, se torna irrelevante. Porque eles não podem ficar paralisados no ontem, e a gente para no ontem. Às vezes, eu lembro que a gente fala assim, poxa, a primeira vez que eu vi aqui na casa de Maria Angélica, eu era assim, assim, assim. Fazer uma análise real, tá bom, gente? Não é utopia, não, é uma análise real. A gente já não mudou? A partir do momento que a gente encontrou aqui essa casa, esse abrigo de espíritos falidos, a gente já não mudou? Será que nós somos os mesmos que éramos há 1 ano, 10, 15, 20 anos atrás? Não.
Por quê? Porque a espiritualidade que nos ampara não estão preocupados com o que nós fizemos, mas sim com o que nós podemos fazer. Qual é a nossa mudança de comportamento? É isso que Maria Angélica se agarra. Tantos benfeitores espirituais aqui, ansiando que a gente fala assim, hoje, é igual os nossos irmãos alcoólicos anônimos, né? Só por hoje não. Sabe? É só hoje, eu não vou ficar com raiva, eu não vou me irritar, eu não vou ser impaciente, só por hoje. Aí, quando você vê, passou uma semana. Sabe? É um exercício diário, é por isso que a espiritualidade compreende de forma diferente a questão, a duração do tempo. E nós nos apegamos. Tu não sabe? Olha, mês passado, meu filho chegou em casa 2 horas da manhã, eu numa agonia danada. Toda vez que o menino acorda, tu lembra que você da agonia que você sofreu porque ele não chegou em casa na hora combinada. Então, não é mais fácil você educar ele de forma diferente? Ou você não quer educar, mas quer reclamar dele? Não vai dar certo. Já? O pessoal está adiantando o relógio. Tem nem caridade. Olha lá. Ele nem deu um sorrisinho para mim, não. Foi. E eu estou na 3ª pergunta. Falta só pouca, falta 18 agora. Não sei como é que vai ser isso, não. Mas a grande questão, gente, é da nossa relação com o nosso retorno ao plano espiritual, que é inevitável, gostando ou não, concordando ou não. Sabe, eu já ouvi gente falar assim, não, porque quando você morrer, desconjuro. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? A gente é espírita, não tem meio de fazer diferente, vamos ter que desencarnar. A grande questão é como será o meu relacionamento, sabe com quem? Comigo mesmo. A Mãe Teresa de Calcutá tem uma frase que eu acho tão bonita, porque um repórter chegou perto dela e falou assim, a senhora cuida aí desses leprosos, dá banho em todo mundo, a senhora quer ficar bem, né? Com todo mundo, né? Porque aí vai pingar dinheiro na sua organização. Ela falou assim, meu filho, eu já aprendi há algum tempo que, no fundo, é entre eu e Deus. E é assim que a gente tinha que pensar, sabe? Não é o que a minha sogra, o meu sogro, a minha esposa, meus filhos vão pensar de mim. Não vai mudar em nada a minha vida isso. Agora, como eu vou me comportar diante de Deus no momento da minha morte, aí a encrenca fica diferente. A encrenca fica diferente. Perguntaram a Divaldo, agora, recentemente, né? Divaldo vai fazer agora em maio, com as graças de Deus, 99 anos. Divaldo, está preparado para morrer? Nem daqui a 100 anos. Divaldo falando isso, o que é Valdo? É quase igual, né? Divaldo Franco, aí tem Evaldo Fraco, é quase igual. Né? Se Divaldo coloca, por quê? Porque ele falou assim, ainda tenho muita coisa a realizar aqui no plano material. É a certeza de que tem que aproveitar os momentos mais promissores da nossa encarnação. O hoje, gente, é o nosso grande dia, por isso que dá o termo de presente. Ontem, pisou na bola, vocês não sabem a minha história. Entende? Eu não vou contar, porque senão nunca mais eu volto aqui, nem Maria Angélica vai me aceitar. Sabe? Mas já passou, foi ontem, hoje é um novo dia. Sabe? Ontem eu não perdoava, hoje eu tenho já a proposta de perdoar. Ontem eu não esquecia o mal que me fizeram, hoje eu já começo a avaliar a possibilidade de. Ontem eu errei na criação dos meus filhos, hoje eu dou exemplo de como eles devem agir. É hoje. Não espera desencarnar para poder ver que a vida espiritual é uma realidade, não. Espera, não. Nos anos 70, final dos anos 70, início de 80, Dr. Bezerra dá uma mensagem através do Divaldo na Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília, e Dr. Bezerra dizia assim, que ele recebeu uma solicitação de Maria de Nazaré, que ele pudesse ver junto a Eurípides Bassanufo a possibilidade do Hospital Esperança ter algumas alas com enfermaria, com cerca de 2.000 leitos cada enfermaria, para abrigar espíritas desvairados, porque nós estudamos a doutrina espírita, estamos numa casa espírita, mas continuamos a pensar como corpo mortal, perecível. A proposta da doutrina é como Jesus nos fala, eu venho vos trazer vida e vida em abundância.
Porque a vida espiritual, ela é abundante na possibilidade de renovação das nossas propostas de crescimento. O ontem passou, o amanhã é presente de Deus. Obrigado.